Pronto, vamos começar, por favor. Boa noite, meu nome é Mariana, eu sou residente da nefrologia aqui do HU, e hoje a gente vai falar sobre anticoagulação e hemodiálise, mas principalmente, né, focado em pacientes crônicos. Então, a anticoagulação em hemodiálise, assim, é um tema muito importante, né, para a gente, e a anticoagulação ela é muito necessária, tanto, né, durante a realização e tanto para desfecho, né, do procedimento em si. Vai prevenir a formação de coágulos no circuito, né, da diálise durante a realização. Essa anticoagulação ela vai permitir com que a diálise seja realizada adequadamente, evitando, inclusive, né, a perda de sangue do paciente. Então, por que é necessária a diálise? Porque é necessária a anticoagulação dos pacientes em diálise, né, principalmente diálise crônica. Ela prolonga a vida útil do dialisador. Aqui na nossa clínica, né, aqui no HU, a gente não faz reuso, né, dos dialisadores, mas em muitas clínicas é realizado o reprocessamento do dialisador, que, segundo a legislação brasileira, pode ser utilizado por até 20 vezes o mesmo dialisador. Já no nosso caso, né, a gente faz uso do dialisador de uso único, então não é necessário o uso de altas doses de heparina, né, de anticoagulante durante a hemodiálise. Mas em clínicas, né, em que se realiza o reprocessamento, o reuso dos dialisadores, o uso da anticoagulação é realizado em doses maiores. Então, por que é necessário a realização da anticoagulação? O que acontece é que o sangue, né, do paciente, quando ele entra em contato com o circuito extracorpóreo, que é o circuito da diálise, ocorre ativação de leucócitos, ativação de plaqueta. Essa ativação, né, de leuco e de plaqueta vai levar ao surgimento de bolhas e liberação de micropartículas na superfície da membrana do dialisador. Essa ativação essa cascata vai levar à ativação da cascata de coagulação, levando à formação de trombina, deposição de fibrina e aí levando à coagulação do sistema. Para quem é necessária a anticoagulação desses pacientes em diálise? Então, quando o paciente não tem contraindicação, todos os pacientes devem receber. Porque, como eu falei, a anticoagulação é importante para o desfecho, para a própria realização do processo de hemodiálise. Então, devem ser realizados, né, ajustes baseados no tipo do anticoagulante, no estado clínico do paciente e ajuste de dose. Então, como eu falei, quando a gente tem reuso dos dialisadores, a gente provavelmente vai precisar fazer um uso, de uma dose maior de anticoagulante. Mas, em suma, né, assim, todos os pacientes devem receber anticoagulação. Então, quais são aqueles pacientes que a gente tem que, né, adequar ou que a gente precisa, né, avaliar risco, né, de sangramento e vigência, né, de uso de anticoagulação. Pacientes que têm trombocitopenia grave, menos de 20 mil de plaquetas, paciente que tenha, né, sangramento ativo do trato gastrointestinal, ou que tenha realizado um procedimento cirúrgico frequente, pacientes que estejam com outros dispositivos, por exemplo, em caso de paciente, né, agudo, com uma PIA ou com algum outro, né, dispositivo que possa predispor a sangramentos também. Pacientes sem vigência de hemorragia intracraniana ou extradural, pacientes que façam uso de anticoagulantes sistêmicos, pacientes em vigência, né, de uma pericardite urêmica que pode favorecer sangramento, e em caso de deficiência de fator de coagulação 7 ou 8, também precisamos avaliar o uso de anticoagulante. E quais fatores, né, favorecem a coagulação no circuito de diálise? Entre eles, né, a gente tem. Opa, peraí que eu fui aceitar e acabei.
Os fatores que favorecem a coagulação do circuito: um baixo fluxo de sangue, um hematócrito mais alto, paciente mais hemoconcentrado, uma taxa de UF mais alta, recirculação no acesso de diálise, transfusão de sangue e hemoderivados durante a diálise também favorece a coagulação do circuito, infusão de lipídios, exposição de ar, presença de espumas, e turbulência no circuito de diálise favorece a coagulação do sistema. E quais são os sinais clínicos, né, assim, de coagulação do circuito de diálise? Tentei procurar algumas imagens para poder colocar, mas não encontrei. Mas seria, né, um sangue extremamente escuro, sombras ou estrias negras no dialisador, espuma com a formação de coágulo nas câmaras de gotejamento e na câmara de captura de ar, enchimento rápido dos monitores do transdutor com sangue e oscilação, que seria sangue no segmento da linha venosa pós-dialisador, que não consegue continuar até a câmara venosa e voltar para o segmento dessa linha. E também coágulos na entrada do dialisador. Então, a gente falou um pouquinho do porquê é muito importante, né, a anticoagulação em hemodiálise, e aí agora a gente vai ver quais são os esquemas possíveis de anticoagulação em diálise. A gente tem a anticoagulação com heparina e temos também a anticoagulação sem heparina. Com heparina, a gente tem os métodos de dose única, contínuo e também a gente tem um método que é realizado mais espaçadamente a anticoagulação. Então, no método de dose única, a gente faz o uso da heparina não fracionada, de 80 a 100 unidades por quilo em bolos. Essa heparina ela vai ser realizada logo no início da diálise em dose única. A gente faz na linha venosa e após a administração em bolos, a gente vai fazer infusão de solução salina. Como ela é realizada só no início da diálise, a gente tem um maior risco de coagulação do sistema na metade final da sessão. Então, a gente tem uma maior perda de volume residual do prime e isso pode acarretar um menor número de reusos do dialisador em casos de, né, clínicas que fazem reuso. Aqui eu deixei um exemplo prático para a gente. Então, um paciente de 70 quilos, a dose de 80 a 100 unidades, daria 6 a 7 mil unidades de heparina. Como o frasco, né, tem 5 mil unidades por ml, a gente faria 1,4 ml de heparina no início da diálise. A gente tem um outro esquema também de anticoagulação, que seria o método de bolos repetido. Esse método, né, quando comparado ao esquema de realização única, ele não tem superioridade entre um ou outro. Entretanto, clínicas, né, que fazem o reprocessamento acabam optando por realizar um método em que tenha mais possibilidade de usar mais anticoagulação para poder fazer um maior reaproveitamento do capilar. Então, a gente pode fazer o uso, né, de 70 a 100 unidades por quilo da heparina não fracionada em um bolus inicial e 500 unidades em bolos a cada hora. Tem várias outras formas de fazer, eu trouxe aqui dois exemplos para a gente. Outra forma de ser feita seria de 4 mil unidades de bolos inicial e 1.000 a 2.000 unidades em bolos após 2 horas da diálise. Entretanto, não existe benefício, né, em realização de um método em relação a outro. Né? E o outro método que nós temos com a heparina não fracionada é o método de infusão contínua. Então, a gente vai manter um nível, né, assim, semelhante durante toda a diálise, do paciente. A gente pode fazer, né, 2.000 unidades de heparina não fracionada em bolos, seguida de uma infusão, né, contínua de 500 a 2.000 unidades por hora. Quando tiver, né, ao fim da sessão, de 30 a 60 minutos antes do término da sessão, a gente deve encerrar a infusão para poder facilitar a hemostasia ali do paciente após a gente fazer a retirada das agulhas. Temos ainda, né, o método de anticoagulação com heparina de baixo peso molecular.
É realizado, então, ela tem uma meia-vida de aproximadamente 24 horas. A gente faz uma dose de ataque no início da sessão e não precisa fazer outras doses, né? Por conta desse tempo mais prolongado, da meia-vida da heparina de baixo peso molecular. Ela tem um menor potencial de causar trombocitopenia induzida por heparina, mas tem um custo elevado e isso acaba sendo um fator limitante para o uso da heparina de baixo peso na nossa prática. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. O que a gente usa, né, na nossa prática é a enoxaparina. A dose, né, seria 0,5 a 1 miligrama por quilo. Não seria necessária a dose de manutenção. O livro até traz, né, o monitoramento, mas a gente não há essa necessidade assim, de ser feito o monitoramento da enoxaparina. E como observações, coloca esse tempo mais prolongado de meia-vida e risco de sangramento e reações alérgicas. Essas outras, tiazeparina, dalteparina, a gente não tem tanto contato na nossa prática. Além disso, né, outras formas de realização seriam a lavagem com soro fisiológico, que seria, né, os métodos sem heparina, né, que eu havia falado previamente. A gente faz a lavagem com soro fisiológico, a gente faz bastante, né, lá no HU, muitos pacientes não podem usar heparina no HU Santa Catarina. Então, a lavagem com soro, ela tem o objetivo de facilitar a verificação de coagulação do sistema, com aqueles sinais, né, de coagulação que eu tinha falado previamente. Então, a gente faz a lavagem e a lavagem ela pode variar de acordo com o fluxo de sangue. A gente vai adicionar o volume final do soro fisiológico utilizado para lavagem na taxa de UF do paciente. Então, a gente tem um fluxo de sangue, quando ele é maior que 350, a lavagem de 100 ml de soro a cada 15 minutos. Além disso, a gente tem, quando o paciente tem um fluxo de sangue de 300, 100 a cada 30 minutos seriam, né? Só que quando a gente vai espaçando, né, as lavagens, a gente pode ter um risco, maior de coagulação. Como eu havia falado previamente também, quanto menor o fluxo de sangue também, maior é o risco de coagulação do sistema. Então, em caso de um fluxo de sangue de baixo, né, de 250, a gente vai lavar ele com mais frequência, com menos frequência, na verdade, 50 a cada 60 minutos. Algumas outras medidas, né, adicionais para diminuir o risco de coagulação do sistema de diálise seriam, né, aumentar o fluxo de sangue, porque com baixo fluxo de sangue o risco de coagulação do sistema é maior. E, além disso, uma coisa que o livro traz é que a gente poderia optar por sessões de hemodiálise mais curtas. Além disso, a gente tem algumas membranas, né? Alguns capilares que têm menor potencial trombogênico. Ele dá um exemplo, né, de polissulfono, que é um material que favorece menos a coagulação do sistema, e também a preferência por dialisadores com menor área de superfície. É, Trouxe aqui também, né, essas alternativas à anticoagulação durante a diálise, que seria essa lavagem, né, com soro, que seria o flush, e o livro traz uma outra forma de lavagem, que seria a realização desse flushing com argatrobana em baixa dose, mas que não teria, assim, ainda evidências de que teria algum benefício do uso dessa medicação, durante a realização da diálise. Então, aqui existem outros métodos, né, de realização de anticoagulação sem heparina. A gente tem aqui a argatrobana, eu até apresentei recentemente, né, um artigo sobre trombocitopenia induzida por heparina, e o artigo traz como alternativa, né, de anticoagulação sem uso de heparina, a argatrobana. Ela pode ser utilizada nesses pacientes, entretanto, é necessário monitoramento, né, com o TTPA. Ela tem, né, uma eliminação hepática, então também deve-se ficar atento a pacientes, né, principalmente hepatopatas. Traz ainda, né, lepirudina,
É também um inibidor direto da trombina, não conheço assim sobre a disponibilidade da medicação. A gente tem ainda danaparoide, esse também, o artigo de trombocitopenia. Ela é uma medicação que ela é derivada, né, da heparina, ele é um heparinoide, então também pode ser usado como alternativa à heparina, não profilática. O fondaparinux também, a gente tem ele no HU, ele pode ser utilizado também como método, né, de anticoagulação sem heparina. Prostacyclina, mesilato de nafosfato também são outras alternativas que o livro traz para a gente, de formas de anticoagulação sem heparina. Mas os mais indicados e o que é mais disponível seria o fondaparinux aqui para a gente no Brasil. Então, eu trouxe algumas dúvidas frequentes é, em relação ao uso da heparina em pacientes que fazem hemodiálise. Nesse caso, por exemplo, pacientes que fazem uso de AS, eles não têm indicação de não realizar, né, anticoagulação na diálise por conta do uso do AS. Entretanto, caso o paciente faça uso de dupla antiagregação, AS e clopidogrel, a gente deve avaliar individualmente, né, por conta de risco de sangramento. Outra dúvida que eu trouxe, né? Devemos suspender a heparina se o paciente tiver pico hipertensivo antes de iniciar ou durante a diálise? Então, pacientes que têm uma pressão, né, maior ou igual a 180 de sistólica e ou uma PA diastólica maior ou igual a 110, a gente deve iniciar a diálise sem heparina pelo risco aumentado de AVC isquêmico. Entretanto, como esses pacientes nossos, né, da diálise, a principal causa de hipertensão é a volemia mesmo, o que o livro traz para a gente de forma prática seria aumentar o perfil de UF, né, ali no começo da diálise, para a gente poder fazer o restante da diálise sem heparina, quando o paciente tiver o melhor controle da pressão. Além disso, outra dúvida, né, seria o uso de anticoagulantes orais impede o uso de heparina na diálise? E não, e o livro traz, né, que há uma escassez de evidências sobre o uso de anticoagulantes concomitante ao uso da heparina. Então, não é recomendada a suspensão rotineira de anticoagulantes nesses pacientes, mesmo que eles façam uso de anticoagulantes orais. O que o livro recomenda seria o monitoramento desses pacientes com o RNI. Então, pacientes que fazem diálise, né, cronicamente, e tem um RNI menor que 2,5, o ideal, o que o livro recomenda, seria manter a anticoagulação com heparina durante a diálise. Se o paciente tiver um RNI de 2,5 a 3, a gente pode avaliar a redução da anticoagulação com heparina. Se o paciente tiver um IRNI maior que 3, a gente pode avaliar a suspensão da anticoagulação com heparina durante a diálise. E por último, eu trouxe um pouquinho, né, da trombocitopenia induzida por heparina, que é a RIT. Então, o que que é a RIT? É uma complicação imunomediada que é potencialmente grave em pacientes submetidos à diálise. Então, pode ocorrer, né, por exposição frequente à heparina. Tanto heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular. Mas, como eu falei, baixo peso molecular, o risco de trombocitopenia induzida por heparina é menor. Então, ocorre por quê? Ocorre formação de anticorpos IgG contra um complexo heparina-fator plaquetário, que é o PF4. Quando a gente tem, né, essa formação desses anticorpos, a gente tem ativação plaquetária, trombocitopenia e um risco aumentado de eventos trombóticos arteriais e venosos, principalmente trombose venosa profunda e TEP. A gente tem a RIT do tipo 1 e RIT do tipo 2. A RIT do tipo 1, geralmente, ela ocorre após uma primeira exposição à heparina. Então, primeiros 2 dias após essa primeira exposição à heparina. Geralmente, a RIT ela é transitória. Então, não é necessária a suspensão da heparina. O paciente nunca mais vai poder usar heparina? Não. Geralmente, a RIT ela é transitória e os anticorpos eles vão desaparecer com o tempo. A gente tem também a RIT do tipo 2, então ela ocorre em pacientes que
já foram expostos à heparina previamente, então dentro de 24 horas após a reexposição. Então, o paciente, nesse caso, ele já tem anticorpos anti-PF4, né, pré-formados. Nesse caso, a gente precisa fazer a suspensão da heparina. E a suspensão, ela inclui, né, tanto na diálise, quanto para fechar o catéter, quanto nos próprios dialisadores, tem alguns dialisadores que são revestidos com heparina. Então, esses pacientes, né, que têm HIT, nesse caso, a gente precisa suspender qualquer tipo de exposição com heparina. Lembrando que a HIT, apesar, né, é, apesar de a gente precisar suspender a heparina, esses pacientes eles têm um risco aumentado de trombose, que seriam de 5 a 10% nas primeiras 48 horas e um risco cumulativo de 50% de chance, né, de ter um evento trombótico, né, tanto venoso como arterial no primeiro mês. A RIT, a gente pode usar um sistema de pontuação 4T, que a RIT é um quadro assim de difícil, muitas vezes difícil diagnóstico. Então, a gente precisa avaliar o grau de trombocitopenia, o tempo de declínio de plaquetas após a administração da heparina, presença de trombose ou outra sequela de HIT e probabilidade de outras causas de trombocitopenia. A gente usa, né, esse sistema de pontuação como para realizar um diagnóstico de exclusão. Quando o paciente ele tem um risco baixo, eu vou mostrar uma tabela mais para frente, que varia de 0 a 3 pontos, a gente precisa solicitar exames confirmatórios, que não são disponíveis, infelizmente, na nossa prática, que seriam os anticorpos anti-PF4, para a gente poder confirmar. A gente tem ainda risco intermediário, né, da HIT, a partir desse sistema de pontuação, que seria de 4 a 5 pontos, tem um valor preditivo positivo de 10 a 20%. E um risco alto de HIT tem um valor preditivo positivo mais alto, de 40% a 80%. Então, no caso de HIT de risco baixo ou risco alto, a gente precisaria solicitar exames confirmatórios e associar um método de anticoagulação alternativa, que podem incluir aquelas outras medicações que eu falei, que seriam a anticoagulação sem heparina, como o Fondaparinux. Nesse caso, né, o livro ele traz para a gente que seria, né, por que que a gente tem que anticoagular, né? Por conta desse risco de trombose. Mas como o paciente tem esse quadro, né, esses anticorpos anti-PF4, não poderia ser com heparina. Então a gente pode usar a farina, o livro traz, mas o paciente tem que ter plaquetas mais de 150 mil, que aí no caso da RIT, provavelmente pode ser que ele não vá ter essas plaquetas maiores de 150 mil. Então, o que a gente vai usar, né, seria esse danaparoide, o fondaparinux, a bivalirudina e a argatrobana também. Seriam outras alternativas para o uso da RIT. Mas lembrando que esses anticorpos, eles são transitórios, então o paciente ele não necessariamente precisa ficar sem anticoagulação para sempre, né, por conta desse quadro. Aqui é a tabela que eu trouxe da pontuação de 4Ts para trombocitopenia induzida por heparina. Então, a gente tem o primeiro T, que seria a trombocitopenia, que seria uma queda com 2 pontos, né? A gente vai pontuar 0 a 3, 3 a 5, e o outro risco alto também. Então, a gente tem uma queda maior que 50%, no caso, se pontuaria 2 pontos, e é mais que 20 mil de plaquetas. Pontuaria 1 ponto, no caso de uma queda entre 30% e 50%, ou entre 10 a 19 mil de plaquetas. E 0 ponto seria uma queda menor que 30%, ou menos que 10 mil de plaquetas. A gente tem o outro T, que seria o tempo de início da queda. Então, a gente tem aquela rede tipo 1, tipo 2. A gente precisa classificar quando que houve essa queda, né? Assim, de plaquetas após após a administração da heparina. Então, a gente tem esse tempo de início da queda, 5 a 10 dias após o início da heparina, ou menor ou igual a um dia com exposição nos últimos 30 dias. Pontuaria 1 ponto. Queda após 10 dias ou tempo incerto, ou menor ou igual a um dia com exposição de 30 a 100 dias atrás. E 0, né, não pontuaria uma queda em menor ou igual a 4 dias sem exposição recente.
No caso de trombose, né, outras complicações, que é o terceiro T. O paciente tem uma nova trombose confirmada, uma necrose de pele ou uma outra reação sistêmica à heparina. O paciente pode ter náusea, vômito, sintomas gastrointestinais, pode ter inclusive uma PCR por conta desse quadro, que a gente chama de reação anafilactoide, é semelhante, né? Uma reação anafilática, mas que seria secundária à heparina. Ele pode apresentar isso também nesse caso de HIT. E aí a gente tem, né, no caso desse terceiro T, pontuaria um ponto, trombose suspeita, lesão de catéter ou trombose recorrente leve, e 0 pontos quando o paciente não tem nenhuma trombose aparente. Além disso, né, outras causas de plaquetopenia, pontuaria 2 pontos. Se não tiver nenhuma causa aparente, então há grande possibilidade de ser HIT. 1 ponto é quando pode ser outra causa, né, que não, a plaquetopenia seria por outra causa, que não a heparina, e 0 pontos é quando tem outra causa definitiva presente. Então, só para recapitular, a gente teria o risco baixo de 0 a 3 pontos, o risco intermediário de 4 a 5 pontos e um risco alto de 6 a 8 pontos. Lembrando que no caso do risco baixo e do risco alto, o ideal seria fazer a dosagem dos anticorpos anti-PF4 e iniciar a anticoagulação com métodos, né, que não seriam heparina não fracionada e nem heparina de baixo peso molecular para esses pacientes. E é isso, fiz uma aula curtinha para poder falar das principais indicações e também dos possíveis efeitos colaterais da heparina em nossos pacientes da diálise. Obrigada.